Opa, tudo bom? Então, este aqui é o último seminário do ano, coloquei muito empenho nele, espero que vocês gostem, ok? Então, vamos lá. Antes de começar o trabalho em si, gostaria de explicar uma coisa sobre o país que queríamos fazer, certo? Então, vamos lá. Se vocês não usaram o golpe amnésia do jogo Pokémon nas aulas do professor, e que ataque, hein, meus amigos? Vocês sabem que a América tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nosso país se localiza na América do Sul e ainda por cima é o maior com extensão territorial. Então vocês já sabem qual é, né? O nosso querido Brasil. Agora sim podemos começar o trabalho, né? Opa, oi de novo. Meu nome é Matheus e hoje irei falar agora sobre a população e as matrizes populacionais. A população do Brasil atinge, em média, 208,5 milhões de habitantes, segundo o IBGE, em 2018. Tá bom, mas não adianta eu falar apenas do número de pessoas que tem no Brasil, não é mesmo? Também tem que falar sobre a população. Tem dois tipos de população, a população absoluta e a população relativa. A população absoluta é o total de habitantes de um determinado lugar. Esse número é obtido por meio de levantamentos gerais da população e pela contagem de todos os habitantes de uma cidade, país ou região. Ou seja, digamos que o número exato de pessoas que tem nesse país, certo? População relativa, ou também conhecemos, né? Densidade demográfica ou densidade populacional. Vamos lá, se você não usou de novo a amnésia nas aulas do professor, você sabe que população relativa, ou densidade demográfica, né? É a população absoluta, ou seja, o número de pessoas daquele país, dividido a área do país em quilômetros quadrados. Vamos dar um exemplo. Brasil, população absoluta em 2016, 206.081.432 habitantes. A área do Brasil é 8.515.767,49 km². Se a gente for fazer a população relativa, teremos que dividir esses dois números, que o resultado deu 24,20 habitantes por km². Ou seja, a cada km² que a gente andar, vamos ter 24,20 habitantes em média. Matrizes populacionais. As matrizes populacionais é como é dividida uma população. Como assim dividir por uma população? Como ela é dividida digamos que, dos seus jeitos étnicos. Como por exemplo, as três maiores matrizes do Brasil são os indígenas, os negros e os brancos. Os asiáticos também, porém os asiáticos são outra história. Digamos que a matriz populacional é como é a formação cultural do Brasil. Agora eu vou explicar sobre o regime de governo do Brasil. Como é separado, digamos que o governo do Brasil. No caso ele é dividido em três etapas: o presidencialismo, a República Federal e a República Constitucional. Então estão prontos? Vamos lá, né? República Constitucional. Uma república constitucional é um estado onde o chefe de estado e outros funcionários são representantes do povo e devem governar de acordo com a atual lei constitucional, que limita o poder do governo sobre os cidadãos. Em uma república constitucional, os poderes executivo, legislativo e judiciário são separados em ramos distintos e com a vontade da maioria da população e temperado pela proteção dos direitos individuais de modo que nenhum indivíduo ou grupo tenha poder absoluto. Presidencialismo. Os poderes executivo e legislativo mantêm uma relação muito estreita, pois suas áreas de atuação têm muitos pontos de interseção. Para tanto, existem sistemas de governo diferenciados. Os dois principais são o parlamentarismo e o presidencialismo. Esse tipo de sistema de governo só é utilizado em república. Nele, o presidente da república e chefe de estado é também chefe de governo. Portanto, tem plena responsabilidade política e muitas atribuições. O mesmo é eleito pelo povo de maneira direta ou indireta. Conceito de República Federal. República é o nome que recebe uma forma de organizar o Estado.
federal, por sua vez, diz aquilo que está relacionado com o federalismo, um sistema que une ou associa estados através de uma confederação. Uma república federal, por conseguinte, é aquela que é formada por diferentes estados, que tem uma certa autonomia. Isso significa que no seio de uma mesma república existem vários estados que dispõem de governos regionais e uma determinada soberania para reger os assuntos internos. A independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. Quem a proclamou foi Dom Pedro I, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Entre os vários fatores que levaram o país à independência, houve a vontade da elite política brasileira de conquistar a autonomia política, o desgaste do sistema de controle econômico exercido pela coroa portuguesa no Brasil e a tentativa da mesma em recolonizar o país. Dom Pedro não atendeu os pedidos da coroa para que retornasse a Portugal, o que terminou em um último chamado de retorno imediato que também anulava a Assembleia Constituinte em 1822, recebido enquanto Dom Pedro viajava de Santos para São Paulo. E foi ali, às margens do Riacho do Ipiranga, que ele deu seu famoso grito de independência ou morte. Com a independência finalmente reconhecida por Portugal, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil, em dezembro daquele mesmo ano. Principais produtos de exportação no Brasil. O setor mais ativo na exportação do Brasil é o setor agrícola, pois cerca de 7 dos 10 produtos mais exportados estão ligados ao agronegócio. Entre eles estão açúcar em bruto, com 6,9 bilhões de dólares, carne de frango, 4,9 bilhões, celulose, 4,6 bilhões, farelo de soja, 3,9 bilhões, carne bovina, 3,6 bilhões e café em grão, 3,2 bilhões. Eduardo Luiz Saverin nasceu em São Paulo no dia 19 de março de 1982. É um investidor anjo e empreendedor da internet brasileiro. Saverin é um dos 5 cofundadores do Facebook, juntamente com Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Andrew McCallum. Romero Brito nasceu em Recife no dia 6 de outubro de 1963. É um pintor, escultor e serígrafo brasileiro, radicado nos Estados Unidos. Considerado um dos pintores mais prestigiados pelas celebridades americanas, já pintou quadros para personalidades como Michael Jackson, Madonna e Arnold Schwarzenegger. Também produziu telas para nomes como Dilma Rousseff e Bill Clinton, e o casal real Príncipe William e Kate Middleton. E a convite do Príncipe Charles, jantou no Palácio de Buckingham. Mike Greger nasceu em São Paulo no dia 4 de março de 1986. Ele é um engenheiro de software e empresário brasileiro, mais conhecido como cofundador do Instagram. Nascido em São Paulo, Brasil, Greger, em 2004, mudou-se para Palo Alto, na Califórnia, para frequentar a Universidade de Stanford. Ele conheceu Kevin Strong. Os dois fundaram o Instagram em 2010. O Parque do Ibirapuera é um parque urbano na cidade de São Paulo. Em 2017, foi o parque mais visitado da América Latina, com aproximadamente 14 milhões de visitas, além de ser um dos locais mais fotografados do mundo. Cristo Redentor é uma estátua Art Deco que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro Córcavo, a 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca, com vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. Renda per capita. Renda per capita é o PIB de um país ou de uma região, dividido pelo número de habitantes. Renda per capita do Brasil. Com o crescimento econômico registrado nos últimos anos, a renda per capita do Brasil também aumentou. O que é PIB? PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas a partir da produção e da realização de serviços, gerando e difundindo renda. Apesar das suas limitações, trata-se de um importante medidor para adquirir uma melhor noção do nível de desenvolvimento de um país. Atualmente, o PIB do Brasil está em 2,56 trilhões de dólares. IBGE é a sigla do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma organização
pública criada em 1936, responsável pelos levantamentos e gerenciamento dos dados e estatísticas brasileiras. O IBGE é conhecido principalmente por ser responsável pela organização e execução do censo demográfico. Ué, vocês ainda estão aqui? O que eu esqueci de pôr? Ah, tá, lembrei. Então agora tchau.